A Bíblia, em sendo a palavra de Deus perfeita e infalível, é possível conter mentiras, falsidades e seus autores, sendo inspirados por Deus, poderiam mentir? Nesse vídeo eu vou mostrar que sim, alguns autores do Novo Testamento mentiram descaradamente sobre suas identidades. Disseram ser quem não eram, com o único propósito de enganar o leitor, fazer eles pensarem que eles eram quem eles não eram. Fica comigo até o final do vídeo que vamos falar sobre quem escreveu os outros livros do Novo Testamento. E eu digo os outros porque em outro vídeo eu já falei sobre quem escreveu os evangelhos. Estou deixando aqui o link no card. Então, bora lá! Olá, queridos questionadores, eu sou Sérgio Azevedo e este é o canal Bíblia Questionada. Vou lhe pedindo mais uma vez para se inscrever no canal, que tem vídeos toda semana. E também ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos. E siga-nos no Instagram, Bíblia Questionada. Dos 27 livros do Novo Testamento, 9, ou seja, um terço, são anônimos, ou seja, não há indicação de quem os escreveu. Dos livros em que tem a indicação do autor, porém, a maioria dos especialistas pensam que não foram escritos por quem eles ali afirmam, né? Ou seja, estão diante de uma fraude. Na verdade, o termo técnico é pseudoepigrafia, que significa livros cuja autoria é falsa, ou seja, fraude. Para usar o termo da atualidade, fake. Como eu já falei no vídeo anterior, as razões para isso são muito óbvias. A intenção é conferir autoridade, conferir credibilidade aos escritos. Isso é bastante comum, inclusive hoje. É muito comum ver textos circulando nas redes sociais, pelo WhatsApp, em que tem a autoria de alguém famoso. Arnaldo Jabbour, Jô Soares, enfim, nomes consagrados, e que depois essas pessoas apareceram para dizer que não foram eles que escreveram aquele texto. Ou seja, quem escreveu atribuiu a autoria para alguém famoso com o intuito de chamar a atenção, de fazer com que as pessoas prestassem atenção, lessem o texto e espalhassem. Se o texto fosse escrito por um Zé Ninguém, ninguém ia dar atenção. Também nos tempos modernos há casos na literatura de fraude, de pessoas que escrevem obras alegando ser outros autores famosos, mas que na verdade não são. E hoje em dia, com muito mais tecnologia, com muito mais condições de se descobrir, os especialistas vão lá e verificam que aquele texto não é daquele autor. E se hoje tem muito mais condições de verificar que a autoria é falsa e ainda assim acontece, imagine na antiguidade. Na antiguidade era muito mais comum esse tipo de fraude. As fraudes aconteciam por diversos motivos, entre eles ganhar dinheiro, conseguir vender uma obra, digamos assim, única, original, de algum autor famoso, algum machado, para ricos, nobres, reis, bibliotecas famosas. E nos casos de livros religiosos, para fazer valer o seu ponto de vista, o ponto de vista de quem estava escrevendo. E aí, para conferir a autoridade desse ponto de vista, ele atribuía a alguma figura famosa no meio. Não foi diferente no cristianismo, que isso aconteceu dezenas de vezes. Tanto que há uma enormidade de obras apócrifas, ou seja, obras que acabaram não entrando no cânone, né, na Bíblia, que tem a atribuição de qualquer um dos apóstolos e outras figuras aí conhecidas no meio cristão, aí famosas no início do cristianismo, e que acabaram não entrando no cânone, mas que a intenção era justamente conferir credibilidade. Aliás, tem alguns livros apócrifos que quase entravam no cânone, como por exemplo o Apocalipse de Pedro, e outros que quase não entravam, e que entraram justamente porque se pensavam que foram escritos por discípulos de Jesus. Talvez se não tivesse aquela indicação, eles não entrariam, mas como estava lá o nome de alguém que poderia ser, que alegava ser um discípulo de Jesus, ou que pensaram ser um discípulo de Jesus, ou por ter um nome idêntico a um dos discípulos de Jesus, pensaram ser ele, acabou entrando para o cânone exatamente por essa razão. E aí vamos analisar cada um desses outros livros. Também vou tentar ser objetivo, para também o vídeo não ficar enorme, mas vamos debater um pouco sobre sua autoria.
Das 13 cartas em que há a indicação expressa de que foi escrita por Paulo, os especialistas estão convictos de que só 7 delas realmente foram escritas por Paulo, que são elas Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemão. As demais 6, a maioria dos especialistas acreditam que não foram escritas por Paulo. São chamadas cartas deuteropaulinas. São elas Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo e Tito. E como é que os especialistas conseguem chegar à conclusão de quais cartas foram ou não foram escritas por Paulo? Eles analisam os textos e conseguem identificar semelhanças, seja de estilo literário, seja de forma de argumentação, seja da própria crença teológica, seja do vocabulário, das palavras usadas. E aí eles instituem, digamos, um padrão estilístico de Paulo. E aí os textos que divergem deste padrão são incoerentes. E aí se supõe que não foram escritas por ele. Então, em Efésios e Colossenses, por exemplo, há diferenças tanto de escrita, de estilo, como do próprio pensamento em relação a Paulo encontrado em suas outras cartas, né? Ou seja, as cartas em que não há contestação da autoria de Paulo. Essas duas cartas elas contêm uma teologia mais sofisticada, mais avançada do que o entendimento no tempo de Paulo, como, por exemplo, sobre a própria natureza de Cristo, de que Cristo sempre existiu e de que Deus criou o universo através de Cristo e para Cristo. Mas a principal diferença teológica é que Paulo acreditava que o cristão recém-convertido, ele morria para o pecado, assim como Jesus morreu na cruz. A visão apocalíptica de Paulo era de que o mundo era dominado pelo pecado, por forças demoníacas, forças contrárias que levavam o homem a se distanciar de Deus. E a única forma de se livrar disso era morrendo. O salário do pecado é a morte. Então, por isso que Jesus morreu. E o cristão, ao se converter, ele, na simbologia do batismo, ou seja, o batismo por imersão, que deita, se cobre todo de água, representa uma morte, não só simbólica, mas realmente uma morte nesse contexto apocalíptico. Ele morre assim como Jesus morreu. Porém, diferente de Jesus, o cristão novo convertido morre, mas não ressuscita. A ressurreição virá depois. Paulo escreve o capítulo 15 de 1 Coríntios inteiramente para explicar essa questão, porque em Coríntios muitas pessoas da igreja acreditavam que já tinham ressuscitado, já estavam gozando das benesses da ressurreição. E Paulo é bem enfático em explicar que não, que a ressurreição ainda ia ocorrer quando Jesus voltasse. Porém, tanto em Efésios quanto em Colossenses, há expressamente a ideia de que não só o cristão convertido que se batiza morre, como também ressuscita. Ou seja, é uma ideia diferente do pensamento de Paulo. Então, provavelmente são cartas que foram escritas por pessoas das igrejas de Paulo, uns 10 ou 20 anos depois que Paulo morreu, para lidar com questões que surgiram na igreja após Paulo ter saído de cena. A segunda carta aos Tessalonicenses contém um estilo literário muito semelhante à primeira carta aos Tessalonicenses, levando alguns especialistas, inclusive, a acreditar que o autor da segunda epístola utilizou a primeira, que foi realmente escrita por Paulo, como modelo. Contudo, ela, para ser de Paulo, não basta parecer estilisticamente com Paulo. Ela precisa ter os ensinamentos de Paulo. Ela precisa conter o pensamento de Paulo. Porque se ela for contrária a Paulo, obviamente, por mais parecida que seja, não é de Paulo. E é justamente isso que acontece em 2 Tessalonicenses. Ela não só contraria o que Paulo acredita, como o que Paulo defende na própria carta de 1 Tessalonicenses. Paulo acreditava que o fim dos tempos estava muito próximo, que a volta de Jesus estava muito próximo, muito em breve, que todos ali iriam presenciar a volta de Jesus. E isso aconteceria sem aviso, de supetão, de repente, quando no piscar de olhos, assim como o ladrão que está à espreita e que chega sem avisar. Por isso ele exorta para todo mundo estar preparado, porque Jesus volta sem aviso. Paulo escreve aos Tessalonicenses porque havia uma preocupação de que o que é que ia acontecer com o pessoal que morreu antes da volta de Jesus.
E aí ele os tranquiliza, escrevendo a primeira epístola, esclarecendo que não. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar. E aí Jesus vem para levar todos. Os que já morreram ressuscitados e os outros que estariam vivos. Ocorre que o tempo foi passando, Paulo morreu, e nada de Jesus voltar. Provavelmente começou a acontecer certas perturbações entre os cristãos a respeito disso. Jesus volta, Jesus não volta. E aí algum autor resolveu escrever a segunda carta de Tessalonicenses, que diz justamente o contrário. Não, Jesus não volta assim de supetão. Precisa haver uma série de eventos antes da volta de Jesus. Precisa haver uma revolta contra Deus, precisa surgir um anticristo. Esse anticristo vai ocupar o templo de Deus, vai produzir milagres e maravilhas. Depois de todos esses eventos é que Jesus vai voltar. Ou seja, quando Paulo dizia que Jesus ia voltar de repente sem aviso, o autor de 2 Tessalonicenses diz não. Precisa haver alguns eventos claros e explícitos que indicariam a iminência da volta de Jesus. E o autor de 2 Tessalonicenses ainda tem a audácia de dizer, olha, estão dizendo por aí que eu preguei isso, que eu escrevi uma carta dizendo isso, mas não acreditem, viu? Cuidado com os falsos profetas, não acreditem, é fake news, é fake. Cara de pau, né? A primeira e segunda carta a Timóteo e a Tito são chamadas epístolas pastorais. As três cartas foram escritas pela mesma pessoa, que não é Paulo. Elas possuem linguagem e temas bastante semelhantes, porém com estilo literário e vocabulário bastante diferente das cartas de Paulo. Um terço das palavras usadas nessas três epístolas não são encontradas em nenhuma das outras cartas de Paulo, incluindo Colossenses, Efésios e 2 Tessalonicenses. E 2/3 destas palavras são usadas comumente por autores cristãos apenas do século II. Além disso, elas contêm uma conotação diferente do que seria fé. Para Paulo, fé seria confiança, seria confiar de que a morte de Jesus traz salvação, que traz justificação perante Deus. E em Tito, fé é apenas um conjunto de crenças e ideias que compõem a religião cristã. Basicamente, foi o que acabou sendo a definição que se tem até hoje sobre fé cristã. E elas também diferem sobre a organização das igrejas. Porque nas igrejas de Paulo, como Paulo acreditava que Jesus voltaria muito em breve, então as igrejas não precisavam ter uma liderança, ter uma hierarquia. Isso fica muito claro na carta de 1 Coríntios. Paulo acreditava que quem dirigia as igrejas era o Espírito Santo, através dos dons manifestados nos próprios participantes, né? Nos próprios membros da igreja. Então, um profetizava, outro falava em línguas, outro traduzia. Então, assim era organizado a igreja. Obviamente, não deu certo, né? Tanto que Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios para tentar ajustar isso que virou um caos, virou uma bagunça. A igreja sem uma autoridade, sem um dirigente. E, obviamente, que com o passar do tempo, como Jesus não voltou, se viu a necessidade de que a igreja fosse organizada realmente com hierarquia. E isso fica claro nas epístolas pastorais, essa organização da igreja. Mas em Paulo se supõe que não tinha isso. Apesar de que em Filipenses ele menciona que havia bispos e diáconos, mas também não explica exatamente quais eram as funções deles, se exerciam funções de liderança e de administração na igreja. Além das cartas paulinas e as deuteropaulinas, temos as duas cartas alegadamente escritas por Pedro, 1º e 2º Pedro. Para começo de história, as duas foram escritas por autores diferentes, contêm estilos literários completamente distintos. Aliás, desde os primórdios do cristianismo que já se pensavam que 2 Pedro não tinha sido escrito por Pedro, mas acabou convencendo e entrou no cânone. E a razão principal para se entender que não foram escritas por Pedro é o que eu já frisei no vídeo anterior sobre quem escreveu os evangelhos. É de que os discípulos de Jesus não sabiam ler e escrever. Eram pessoas humildes da Galileia rural, pessoas trabalhadores braçais, acostumados a trabalhar desde criança e que não tiveram acesso, nem tempo, nem dinheiro, nem condições de estudar e de se educar. Principalmente porque essas cartas foram escritas em grego. Então esses discípulos não só não sabiam ler e escrever em aramaico,
muito menos terem aprendido isso em grego. Apesar de que argumentam que Pedro poderia ter usado de um secretário para ditar e ele escrever a carta por Pedro. Inclusive, na carta de 1 Pedro, fala em tal de Silvano. Escreveu através de Silvano. Silvano nada mais era do que alguém que levou a carta, que portou a carta. Além do que, na antiguidade, secretários não tinham muito essa função. Se porventura alguém ditava para outra pessoa escrever, isso era indicado no texto. Quem estava escrevendo era fulano, ditado por cicrano. Ainda assim, isso é improvável, porque o texto foi escrito em grego e há citações da Bíblia hebraica em grego. Então, quem escreveu tinha um amplo conhecimento, não só de grego, como tinha acesso ao texto da Bíblia hebraica em grego. No texto, para os especialistas, fica claro que não é uma tradução. Não foi alguém que ditou em aramaico e foi traduzido por grego. Ela foi originalmente escrita em grego e por alguém que tinha um amplo conhecimento das escrituras hebraicas traduzidas em grego. De todo modo, se não foi Pedro que escreveu, não era para ter dito que foi Pedro que escreveu. Então já tem mentira de todo jeito. Temos o livro de Judas, que escreve dizendo que é o irmão de Tiago. O que dá a entender que é Judas justamente o discípulo de Jesus. Só que Judas, se ele é irmão de Tiago, só que no Evangelho diz que Jesus tinha dois irmãos, Tiago e Judas. Então, o que pode levar a crer que Judas era irmão de Jesus. Aí se perguntam por que ele não disse que era irmão de Jesus, né? O irmão mais famoso, só disse que era irmão de Tiago. De todo modo, vale a mesma argumentação. Os discípulos de Jesus não sabiam ler e escrever, muito menos em grego. A Epístola de Tiago e o Apocalipse de João, não podemos dizer exatamente que foi fake, que foi fraude, porque eles não dizem quem são. Eles dizem que é Tiago e o Apocalipse diz que foi escrito por João. Mas não especifica que João ou que Tiago eram, que eram discípulos de Jesus. Simplesmente pode ser qualquer um dos milhões de Tiagos ou Joãos que existiam naquele tempo. De todo modo, é sabido que não era nenhum dos dois discípulos de Jesus, pelas razões que eu já disse. Não sabiam ler e escrever, muito menos em grego. Porém, ambos entraram no cânone exatamente porque pensaram que Tiago era o Tiago, irmão de Jesus, discípulo de Jesus, e o João era o João, filho de Zebedeu, discípulo de Jesus. A primeira, segunda e terceira carta de João é anônima, não diz em nenhum momento que foi escrita por João. A segunda e a terceira apenas identifica-se como o presbítero ou o sábio, mas como elas contêm razoavelmente ideias parecidas, nem tão parecidas assim, mas naquele tempo se identificaram ideias semelhantes às encontradas no Evangelho de João, que não é de João, mas já se tinha a ideia de que aquele evangelho era o de João, e aí encontraram semelhanças nessas cartas, então pronto, então foi João. Então vamos botar que foi João. O processo de nomeá-los como João foi mais ou menos por aí. Mas não foi João, porque João não sabia escrever. Aliás, o próprio livro de Atos dos Apóstolos diz que Pedro e João eram iletrados e incultos. E por falar em Atos dos Apóstolos, assim como a Epístola aos Hebreus, ambas também anônimas. Não há indicação de quem foram seus autores. Como o autor do livro de Atos é o mesmo autor do livro de Lucas, então, se Lucas escreveu o Evangelho, foi ele que escreveu o livro de Atos. Então, a tradição atribuiu a autoria do livro de Atos a Lucas, mas não há nenhum tipo de indicação de que foi Lucas. Poderia ser qualquer outra pessoa. Isso eu já expliquei bem no vídeo anterior. Hebreus é anônimo, mas a tradição atribuiu sua autoria a Paulo, o que é bastante estranho, porque todas as outras cartas têm expressamente a assinatura. Eu, Paulo de Tarso, servo de Jesus, todas as cartas têm, especificamente essa não tem. Além do que, estilos literários e forma de argumentação completamente diferente das cartas de Paulo. Então, também os especialistas são convictos de que não foi escrita por Paulo e também no próprio texto nem tem essa indicação. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. E também comenta aqui suas impressões, seus elogios, suas críticas e também suas dúvidas, que eu vou tentar comentar e dar atenção a todos. Até o próximo vídeo e questione tudo sempre.